mais um vídeo para este momento que eu falei que a gente vai ter vários vídeos. Então vamos lá. Você que está aqui para esse vídeo e não se inscreveu, por favor, se inscreva agora nesse canal, compartilhe com outras pessoas e também acione o sininho para você não perder o outro que vem pela frente. Esse já é o segundo. Vamos lá, gente, ó. Nós estamos passando aqui vários vídeos em relação para você aprender a lidar no dia a dia da sua casa, no dia a dia, cuidando da sua saúde mental. Então, uma dica que nós damos aqui hoje é: preserve momentos de silêncio. Isto mesmo, é até estranho a gente pensar, porque nosso dia, nossa correria, nossa agitação, a gente não para momentos nosso físico ali, ó, parado, aqueles momentos da qual é só eu e eu. Sabe, o nosso corpo precisa disso, a nossa mente precisa disso, a nossa alma precisa disso. Então, o que acontece? Quando eu não paro a minha agitação interior, a minha agitação psíquica, a minha agitação moral, física, a minha agitação, ela é extrema. Quando eu não paro, quando eu respiro, pego no dia algum momento da qual eu paro para poder viver um processo de eu preciso sentir o ar entrando pelas narinas, passando pelo corpo todo e saindo novamente, saindo pela sua boca. Quando eu vivo esse processo de entender a respiração, coisa simples, eu vou dar uma dinâmica no final depois para vocês, que vocês vão amar. Mas vamos lá, quando eu paro para poder ver essas coisinhas simples, aí sim eu consigo entender o que realmente o meu corpo precisa. Eu consigo analisar o meu físico, o que ele precisa, o meu espiritual, o que ele precisa, e o meu mental, o que ele precisa. Por isso que eu digo, preserve momentos de silêncio. Na sua rotina, faça isso. Deixa eu dar alguns exemplos claros. Eu atendi uma pessoa, essa pessoa estava sofrendo, ela está numa situação bem vulnerável, né? Ela tem 4 filhos, de 2 pais diferentes, e o que ela está atual, ela está grávida de outro. Um nenenzinho de 4 meses no colo e grávida de outro. Essa pessoa, como numa situação vulnerável, não tem a situação de poder colocar comida na mesa, para você ter uma ideia. O que acontece? Essa pessoa, por causa das outras, os outros 4, ela tem que dar atenção, a nenenzinha de 4 meses, ela tem que dar atenção, o marido não ajuda em nada. Nada, nada, em nada. Simplesmente essa pessoa, ela passando comigo em uma sessão, ela falou assim, essa frase: eu não consigo tempo para ir ao banheiro. Porque quando a criança está dormindo, a de 4 meses, ela está limpando a casa porque os outros não limpam e o marido não ajuda em nada. E quando ela corre para ir no banheiro alguma coisa, a criança pequena de 4 meses chora e o marido chama ela para vir pegar a criança para parar de chorar. Quando ela pensa à noite, vou dormir, vou descansar, ela simplesmente vai deitar, o neném está dormindo, os outros estão tudo dormindo, o marido deitado na cama, lá vai ela dormir. O marido levanta e começa a chamar ela para conversar, ou para fazer comida, ou para fazer alguma coisa, porque ele não dorme durante a noite. Durante a noite ele dorme bem pouco e fica ali com a sua insônia e quer que ela fique junto. E durante o dia tem que acordar por causa que tem as de 4 meses, as outras que vão na escola e ainda está grávida de 1. E não tem o que pôr na mesa.
Ela me contando todo esse contexto da vida dela, toda a situação da vida dela. E eu falava para ela, qual momento você pega para você, para se cuidar. Detalhe, essa pessoa, ela está com a... eu tenho 1,62 m. Ela por volta de 1,69 m, por aí. E ela está menos de 50 quilos. Pra você pensar que ela tá assim. Tá vendo? Porque não cuida de si, uma que não tem o que pôr na mesa, não cuida de si, não está conseguindo e tem que cuidar dos outros. Quando eu fui para finalizar a sessão junto com ela, eu expliquei para ela essa questão de priorizar momentos para si. E aí ela me disse, como farei isso se ao ir ao banheiro eu sou chamada, não consigo nem ir para ir no banheiro. Aí foi aonde eu passei para ela, não sei se vocês conhecem, já deixo a dica aqui, Quarto de Guerra. É um filme maravilhoso, que mostra que uma pessoa na casa tinha um quarto. E um quarto que ela não deixava ninguém entrar, somente a pessoa entrava e tinha chave e ficava trancado. O que é esse quarto? Esse quarto é chamado Quarto de Guerra, que é o nome do filme. Que é onde a pessoa priorizava o momento para si, para conversar com Deus. À medida que ela parava lá no filme, né, a pessoa parava para entrar nesse quarto de guerra e conversar com Deus, à medida que a pessoa fazia isso, a pessoa já estava cuidando da sua saúde espiritual, mental, física, moral, toda. Então, é essa dinâmica que eu passei para a menina, para aquela pessoa. E interessante que ela falava, não tenho tempo para isso. E aí eu priorizei com ela 10 minutos apenas, nem que seja no banheiro. Mas seria 10 minutos do dia. E a filha chega a dormir a 20, 40 minutos. Até o marido dela chegava a dormir, daí um pouquinho mais. Então, eu falava isso para ela, nesse sentido que era necessário ela viver esse processo. E quando ela conseguia viver esse processo, aí sim ela ia conseguir, ela ia lidar com as situações adiante. Então, gente, olha só que maravilha. Podemos claramente visualizar isso para a nossa vida. Disse um exemplo claro de uma pessoa que eu atendi. Como sempre, eu trago um exemplo meu. Como eu falei no outro vídeo, eu tenho o costume, junto com meu esposo, de acordar cedo para poder fazer momentos de oração antes de começar tudo na nossa vida. E assim a gente faz a nossa vida. E o que acontece? Esse momento é onde todo o universo, porque é de madrugada, todo o universo está descansando. Então, toda a conexão da lua, das estrelas, do dia, do sol indo raiar, toda aquela energia é o que nós absorve para viver o nosso dia. Então, eu procuro o melhor horário, que é a madrugada, para viver o processo da intimidade comigo mesmo, com Deus, assim cuidando da saúde de corpo, alma e mente. Gente, isso é o que eu vivo. Passei aquilo que uma pessoa também tem em relação ao extremista e não consegue viver. Agora eu digo para você, o que você pode viver e o que você vai viver. Aí é onde você tem que priorizar para você o seu momento. Priorize para você o seu momento. Se ele for 10 minutos, que seja. Se ele for 1 hora, que seja. Se você der conta de fazer 3 horas, igual eu e meu esposo fazemos, aproveite. Mas não fique sem fazer. Priorize momentos em você, com você, para entrar em corpo, alma e mente, automaticamente em espírito. Que você procure esse momento, não consigo fazer pela madrugada, não consigo fazer pela manhã,
que faça no período da tarde, que faça no período da noite, que faça quando colocar a cabeça no travesseiro, que faça quando você tiver a oportunidade de sair do trabalho, ir numa praça antes de pegar o ônibus, ir numa praça e contemplar a natureza que seja. Vou te dar uma outra situação que eu vivia. Isso era bem antes de eu ser missionária, bem antes de eu casar, claro, né? Bem antes, eu tinha aproximadamente meus 19, 20 anos. Eu ia trabalhar numa casa de família, fazia o serviço o dia todo. Quando eu era numa parte da avenida, né? E aí ela na parte de cima, eu ia lá, fazia o trabalho, voltava para a avenida para pegar o ônibus para vir embora para casa. Eu muitas vezes deixava o ônibus passar, um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, lá no quarto que eu ia pegar o ônibus. Por quê? Aquela avenida tem um lago e tem muitos coqueiros. E aquilo me chamava muita atenção. Eu olhava e para mim era o meu momento. E eu nem conhecia tudo isso. E eu já vivia esse momento. Ali eu ficava fim de tarde, sombra fresca, abaixo de um coqueiro e um riozinho, ouvindo aquele barulhinho. Aquilo lá era o meu momento. E por isso eu deixava o ônibus passar e nem ligava de pegar ele, porque eu queria viver esse momento. Aí está a graça da gente viver. Que a gente possa aprender a viver isso dentro de si completamente. Priorize você. Você vai conhecer o seu momento, você vai conhecer a sua dinâmica. E agora vamos lá, gente. Nesse seu momento que eu farei, eu vou te dar uma dica. Nesta hora, agora que você está vendo esse vídeo, feche os olhos e essa prática que eu vou dizer, você pode viver ela no seu momento. Feche os olhos, respira fundo e ao você respirar pelas narinas, puxe tudo aquilo que você conseguir puxar. Com toda a força que você conseguir puxar. E quando você puxar, você sente assim, ó, por dentro, entrando aquele ar. E quando você puxar tudo, você segura um pouquinho em segundos. E aí, esse pouquinho em segundos, imagine ele entrando sobre todo o seu corpo, das narinas até a ponta do pé. E depois, em segundos, você solta bem suave pela sua boca. Esse momento, esses segundos que você faz isso, já é um processo daquilo que você pode fazer quando você estiver no seu momento de reflexão. Priorize um momento de silêncio. Faça essa prática, faça essa dinâmica e depois escreve para mim aqui nos comentários. Fale conosco. E se você desejar mais a fundo e não estiver no nosso grupo de diamantes, aproveita aqui, tem um link, entra no grupo lá do Diamantes e esteja conosco para conhecer muito mais desses processos.